A paz de Cristo seja com todos, amém? A leitura para a nossa reflexão, para a mensagem, está no Salmo de número 133. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce à orla das suas vestes, como óleo do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Palavra do Senhor. Baltazar. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com você. É sempre muito bom poder estar com os irmãos, é sempre uma grande alegria compartilharmos a palavra de Deus e aprender uns com os outros. Que Deus seja sempre glorificado, que Deus seja sempre louvado por tudo isso. É importante a comunhão da igreja. Há uma grande importância na comunhão entre os irmãos. E eu estava pensando sobre esse assunto quando fui sugerido a trabalhar em cima do Salmo 133. E eu pensei que assim como o orvalho da noite traz um novo frescor, traz uma manhã alegre a cada dia, a união entre os irmãos, ela reforça os relacionamentos. E a união entre os irmãos, a comunhão da igreja de Deus, traz muitos benefícios para toda a família da fé. A comunhão abençoa toda a família da fé. E este salmo aí lido pelo Daniel, obrigado Daniel pela leitura, é muito fácil de entender, muito bom de ouvir a maneira que o irmão leu. Muito obrigado, viu Daniel? Deus te abençoe ricamente pela boa vontade, pela prestatividade de sempre. Esse salmo aí que o Daniel leu é um dos salmos de romagem, cuja autoria é atribuída ao rei Davi. E eu não sei se é do seu conhecimento, mas o salmo de romagem, ele funcionava como uma canção para o peregrino. É isso que é um salmo de romagem. 3 vezes ao ano o judeu saía das diversas localidades de Canaã e ia para um único centro de adoração, Jerusalém, que fica sobre os montes de Sião. E durante essa peregrinação, durante essa caminhada, eles iam cantando, e esse aí era um dos salmos que os judeus seguiam cantando. Eles iam para esse lugar para adorar a Deus. Ali estava o tabernáculo é aquela tenda que Moisés mandou fazer. E mais tarde, ali também foi localizado o templo que o Salomão, filho do rei Davi, Deus permitiu que ele construísse. O que me chama a atenção é que enquanto eles viajavam, enquanto eles iam peregrinando para Jerusalém, para oferecerem ali os seus sacrifícios, entregar as suas ofertas e ouvir a exposição da palavra de Deus, esse era um dos salmos que eles iam cantando durante a peregrinação. Então é por isso que esse salmo é chamado de salmo de romagem. E esse salmo fala da união e da harmonia que deve haver entre o povo de Deus. Alguns estudiosos dizem que esse salmo foi composto por Davi
depois que ele se tornou rei sobre todo Israel. E nós bem sabemos pela história, esse é a título de introdução, só para você entender o contexto, nós vamos tirar aplicações desse salmo daqui a pouco para a nossa vida, mas pela história nós sabemos que o povo de Israel, após ter conquistado a terra de Canaã, sob a liderança de Josué, o povo foi dividido ali em tribos, e essas tribos tinham juízes, e cada juiz orientava a sua tribo a fazer aquilo que ele achava melhor, e isso gerou muito conflito, muita contenda entre as 12 tribos de Israel, até que a tribo de Judá elegeu Davi para ser o seu rei, as outras 11 tribos não aceitaram, e aí houve uma luta sangrenta, houve muita guerra, muito debate, muita confusão entre eles mesmos. Mas o que me chama a atenção é que quando Davi é coroado rei sobre todo Israel, e ele vê a peregrinação do povo, ele vê a harmonia do povo, ele havia conseguido pacificar as 12 tribos, ter trago paz ali entre as 12 tribos, então quando eles caminhavam, ele fala até num êxtase, se você quiser observar bem, o salmista diz assim: oh, como é bom, e como é agradável, viverem unidos os irmãos. É interessante, é nesse contexto, é nessa caminhada, nessa peregrinação, que esse salmo foi escrito, para poder comemorar a unidade de Israel. E o salmista fala num êxtase contagiante, e nós precisamos ser contagiados, porque é muito bom, e é muito agradável, a unidade do povo de Deus, e é isso que ele está falando, até num tom entusiástico, como é bom, e como é agradável, viverem unidos os irmãos. Então hoje nós vamos tirar, foi falado tudo isso aí como forma de introdução, para você entender o contexto, nós vamos tirar 5 benefícios da comunhão entre os irmãos, nesses 3 versículos aí do Salmos 139, nós vamos tirar 5 vantagens, 5 benefícios da comunhão. Primeiro, a comunhão entre os irmãos, ela é atraente e estimulante. Oh, como é bom, como é agradável viverem unidos os irmãos. O autor expressa aí num êxtase arrebatador. Ele fica entusiasmado de ver o povo caminhando, peregrinando rumo a Jerusalém. E ele se alegra por ter conseguido pacificação. A comunhão, a paz entre os irmãos não abençoa apenas aqueles que dela participam, mas a comunhão da igreja, ela vai além dos muros. A comunhão do povo de Deus, ela ultrapassa os muros, ela ultrapassa as fronteiras e abençoa aqueles que estão lá fora. Muitas pessoas que vêm ao nosso meio amam a comunhão da igreja. Eu tenho 2 amigos que eu os convidei para estarem conosco, a igreja aqui fez um encontro dos casais, no Hotel Fazenda, lá na Serra do Cipó, gente, fugiu o nome aqui agora, um que nós fomos, teve um churrasco, foi o primeiro que Ricardo e a Melânia foram. Canto da Siriema, obrigado, irmãos, está vendo que a mente boa dos irmãos. Então, eu levei 2 amigos meus de trabalho lá, nesse encontro, eles nunca esqueceram, sempre eles tocam, no amor, na alegria, na amizade da igreja. Um deles fala assim: ô, senhor tenente, me chama de senhor tenente. Não, senhor tenente, a igreja do senhor é diferente. Eu falo: na minha não, a igreja de Jesus. Mas a igreja de Jesus é diferente, porque tem comunhão, tem alegria, tem harmonia, tem amor. Então é por isso que eu digo que a comunhão entre os irmãos não só abençoa-nos, como vai além dos muros, e abençoa outros, e contagia outros. Daí um grande benefício da comunhão da igreja. A igreja em Jerusalém tinha tudo em comum. Os irmãos reuniam diariamente, partiam pão de casa em casa, comiam juntos, perseveravam na doutrina dos apóstolos, está lá em Atos capítulo 2, versículo 42, e por isso
Porque eles tinham comunhão, eles contavam com a simpatia do povo, e dia a dia o Senhor ia acrescentando à igreja aqueles que eram salvos. Então, o primeiro benefício da comunhão é que a comunhão é estimulante e atraente. E nós precisamos preservar e valorizar essa comunhão, porque ela é importante, ela é estimulante, e a nossa comunhão atrai outros, e outras pessoas decidem seguir Jesus, por causa da comunhão, do amor e do respeito e da harmonia que nós temos uns com os outros. Em segundo lugar, a comunhão entre os irmãos funciona como medicina para os relacionamentos. Olha o versículo 2 dos Salmos: é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. O óleo tinha 3 finalidades nos tempos bíblicos. Primeiro, o óleo era cosmético. Esse óleo era feito de finas especiarias, e só os sacerdotes podiam fazê-lo. Especiarias finas, ervas raras e finas, e só os sacerdotes podiam fazer esse óleo. Interessante a gente entender isso. E ele funcionava então como um cosmético, funcionava também como remédio. O óleo era usado também para ungir, e funcionava também como um símbolo da unção do Espírito Santo. Quando alguém era escolhido, quando alguém era ungido para o serviço de Deus, sobre ele, agora nós vamos entender isso um pouco melhor, era derramado sobre a cabeça dele esse óleo, mas com abundância, não era pouco. Talvez a sensação não era muito agradável. Imagina esse óleo descendo pela cabeça, descia para a barba. A gente pensa que a orla era a gola, mas não é. A orla era o final, a parte final da éstola sacerdotal, da veste do sacerdote, lá nos pés. E esse óleo descia por todo o corpo. Então, ali representava a unidade. Nós vamos ver isso daqui a pouco de uma maneira mais clara. Representava a unidade do início ao fim. E o sacerdote era ungido dessa forma. A união entre os irmãos é como óleo que embeleza a vida quando ele é cosmético, que cura as feridas. A união, a comunhão do povo de Deus cura as feridas e traz a bênção do Espírito Santo sobre os relacionamentos. O Espírito de Deus trabalha quando nós estamos juntos. No almoço que nós vamos ter daqui a pouco, e é o meu desejo que você possa comer menos e falar mais. É o meu desejo que você possa comer menos e ouvir mais. Porque é na comunhão, é no tempo que nós passamos juntos uns com os outros, o Espírito Santo de Deus trabalha ali nos nossos relacionamentos. E você ganha muito, eu ganho muito, nós somos ricamente abençoados quando passamos um tempo juntos. É importante você entender que a união entre os irmãos é como um óleo. Onde existe união entre os irmãos, aí há uma terapia para a alma. A comunhão funciona também como uma terapia para a alma. Ela cura as emoções. Quando você está em comunhão constante com o povo de Deus, quando você tem relacionamento com o povo de Deus, você vence a depressão, você vence a solidão, porque a comunhão funciona como um remédio. Há 2 semanas atrás, eu estava lá no Encontro Nacional Feminino Cristão, de novo, né? O que eu estava fazendo lá, se é um Encontro Nacional Feminino Cristão? Estava lá cozinhando para as irmãs, servindo as irmãs. Mas como é interessante, como é bom, embora eu não estava participando diretamente naquela comunhão, mas como é bom ver a unidade do povo de Deus, como é bom ver as irmãs juntas, sorrindo, conversando, aprendendo umas com as outras, comendo junto umas com as outras. A comunhão funciona como uma terapia, e nós somos sugeridos pela palavra de Deus a validar essas oportunidades. Não perca a oportunidade de assentar-se com o seu irmão. Talvez pode ser para comer junto, igual vamos fazer hoje no almoço, mas nem necessariamente para comer. Mas não perca a oportunidade de estar junto com o seu irmão e com a sua irmã que abraça a mesma fé.
Onde há união entre os irmãos, aí há terapia para a alma, há força para enfrentar as dificuldades. Quando nós estamos juntos, nós somos fortalecidos para enfrentar o desânimo. Qual de nós não passa por um desânimo na fé? Qual de nós não tem vontade de desanimar? Sou o único pecador aqui? Sou o único que às vezes tem vontade de desanimar? Eu acho que não. Mas quando nós estamos juntos, quando nós recebemos alguém na nossa casa, quando nós vamos à casa de alguém, quando nós estamos relacionando com os irmãos, nós somos reanimados. Então funciona também como uma terapia e uma força para caminhar. Onde há comunhão, aí o Espírito de Deus fortalece os laços e a caminhada se torna vitoriosa. É importante a gente entender isso. E o terceiro argumento da importância da comunhão entre os irmãos é que a comunhão, ela é restauradora. Versículo 3 diz que é como o orvalho do Hermon. E nós vamos entender um pouquinho melhor aqui o que é o orvalho do Hermon. O orvalho é o símbolo da presença de Deus com o seu povo. Se você for lá para o profeta Oséias, no capítulo 14, versículo 5, eu acho que eu não digitalizei aí, mas eu vou ler, e se você quiser ouvir, você vai prestar atenção e acompanhar. Diz o seguinte, Oséias capítulo 14, versículo 5, serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio, e lançará suas raízes como o cedro do Líbano. Então o terceiro argumento é que a comunhão entre os irmãos, ela funciona como um orvalho, ela tem uma função restauradora, e a gente precisa entender isso um pouco melhor. Assim como o orvalho cai sobre a relva, castigada pelo sol, e assim como ele ajuda aquela relva ali a reviver, e dá vida, dá ânimo, dá uma nova perspectiva, a comunhão nos traz essa renovação, mesmo que de uma maneira discreta, uma coisa simples. O simples fato de você conversar com um irmão, conversar com uma irmã, sorrir com um irmão, sorrir com uma irmã, abraçar alguém, receber um abraço, você está ali revivendo, você está ali novamente ganhando forças para a caminhada cristã. Ou você discorda disso? A comunhão é ou não é uma bênção para a nossa vida? A comunhão traz ou não traz uma restauração na caminhada cristã? Eu acho que vale a pena a gente pensar sobre isso. Hoje, num simples almoço, simples, reservado às proporções, que eu sei que está sendo preparado da melhor maneira possível, mas hoje no almoço, Deus poderá trabalhar muitas coisas na sua vida. Eu vou repetir, se eu e você comermos menos e falarmos mais, hoje vamos dar vazão à falazada. Se você comer menos e ouvir mais, Deus poderá trabalhar profundamente na sua vida através da convivência, e eu quero te desafiar a isso. Assim como o orvalho é frequente, assim também a união deve ser frequente e duradoura. O orvalho traz um novo frescor, traz uma nova esperança, e a comunhão entre os irmãos traz uma renovação. Quarto ponto, ainda dentro do versículo 3, para nós falarmos um pouco do Hermon, é o seguinte: a comunhão entre os irmãos atinge os que estão perto e atinge os que estão longe. É por isso que o salmista usa aí essa expressão do Hermon. O Hermon é o monte mais alto de Israel e fica lá no extremo norte do país. É interessante, o seu cume, o seu topo é sempre gelado. Preste atenção nisso. E os ventos gelados que sopram lá na cumeira, lá na cabeça do Monte Hermon, ele desce a montanha e leva essa brisa refrescante até aproximadamente 150 quilômetros de distância. E o salmista usa essa figura interessante aí para nos ensinar que a comunhão abençoa perto e abençoa longe. E eu tive a curiosidade de pegar aí a distância de 150 quilômetros, se você imaginar Belo Horizonte, de Belo Horizonte a Barbacena dá mais ou menos 179 quilômetros. De Belo Horizonte a Caetanópolis, sentido Sete Lagoas, sentido norte, dá uns 110, 120 e poucos quilômetros.
de Belo Horizonte a Oliveira dá 200 quilômetros aproximadamente. Então, seria mais ou menos esse raio. Se nós formos para o norte, fomos para o sul, fomos para o centro-oeste, ali para a região de Divinópolis. Então, a ideia é que esse vento renovava, refrescava toda essa distância, toda essa região. E a metáfora que o salmista sabiamente usa é essa, que a comunhão abençoa quem está perto e abençoa aqueles que estão longe. Deixe-me dar um exemplo da minha própria vida. Na década de 80, aproximadamente 1981, 1982, minhas irmãs começaram a frequentar essa igreja aqui mesmo, no Alípio de Melo. E eu fui ensinado pela minha família, talvez isso hoje seja até ridículo, mas nós somos ensinados a proteger as nossas irmãs. Nós somos de uma família de 6 mulheres e 4 homens, hoje já faleceu, um homem e uma mulher já faleceram. Então nós somos 10 irmãos, 6 mulheres e 4 homens. E os homens foram ensinados a proteger as irmãs. Hoje não sei se as famílias valorizam isso. Então, as minhas irmãs vinham aqui, para esse prédio aqui, reunia aqui nessa igreja, e eu vinha trazê-las. E às vezes ficava sentado do lado de lá, eu tinha 17 anos, do outro lado da avenida, eu não fazia parte da igreja, esperando as minhas irmãs. E vez ou outra eu entrava. E eu via a alegria dos jovens aqui, eu via a comunhão entre eles, eu via o respeito e o amor entre eles, coisa que eu não via lá fora. Eu jogava futebol e estava, vinha trazer minhas irmãs, ficava sentado ali esperando elas para vir embora. Então me contagiou a comunhão da igreja. Então, sabiamente, o autor dos Salmos aí usa essa figura, que a comunhão entre os irmãos, a unidade da igreja, ela não apenas abençoa os que estão perto, mas abençoa aqueles que também estão longe, ela ultrapassa os muros. Precisamos valorizar a comunhão. A comunhão entre os irmãos é como uma brisa refrescante, que leva a vida por onde passa. Pessoas que participam da comunhão da igreja, pessoas que veem a comunhão da igreja, pessoas que veem a seriedade nos relacionamentos, pessoas que veem a transparência na igreja, acabam se convertendo. E já vou eu aí para os 40 anos que estou servindo Jesus, como alguém que foi alcançado pela extensão dessa brisa. Eu louvo a Deus pela juventude da década de 80 dessa igreja. Eu glorifico o nome de Jesus pelos irmãos que estavam aqui antes de mim. E que através da comunhão deles, eu fui atingido aí para servir o Senhor. A comunhão entre os irmãos, ela é abençoadora. E a sua influência vai a lugares distantes, onde nós não imaginamos. E por último, e em quinto lugar, a comunhão entre os irmãos abre caminho para a salvação de Deus. Versículo 3 diz que é como o orvalho do Hermon, nós já falamos tudo isso, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. A comunhão dos irmãos, quinto e último lugar, abre caminho para a salvação de outras pessoas. Nós atingimos outros quando a nossa comunhão é verdadeira. Nós atingimos outros quando a nossa comunhão é muito mais do que comer juntos. Porque comer tem uma representação toda especial. Nós já falamos sobre o cristão e a mesa. A mesa é didática. Aliás, Jesus usou a mesa para o ensino. Jesus ensinou profundamente. Tem alguma coisa para comer? Quando Jesus apareceu para os discípulos e eles não o reconheceram. Comendo, eles o reconheceram. Comendo juntos, ele deu a eles instruções. Então, comer juntos, estar junto do povo de Deus, tem um símbolo muito mais importante do que apenas a ingestão de alimentos. Eu quero sugerir que a igreja possa entender que a própria realidade de Deus para a igreja é a salvação e o alcance de outros, e através da comunhão, através da união, através da unidade da igreja, unidade diferente de uniformidade,
através da unidade da igreja, nós alcançamos outro. Onde a vida de Deus está presente, aí há salvação. Se você está em comunhão com Deus, se você está em comunhão com o povo de Deus, onde você põe o pé, outras pessoas verão a diferença que Deus faz na sua vida. Haverão conversões genuínas, haverão conversões em massa, conversões verdadeiras. Se nós queremos, é o meu sonho, eu sonho isso para a igreja. Eu já te falei que eu sonho algumas coisas para a igreja. E um dos meus sonhos para a igreja é que essa igreja aqui possa atingir 500, 1.500 pessoas, que nós possamos ter a necessidade de ter 3 cultos aos domingos. Mas um dos meus sonhos, ele será realizado quando nós mantivermos a comunhão conforme Deus nos ensina na sua palavra. E eu louvo a Deus por isso, e eu te elogio por isso, e eu agradeço a Deus pela sua vida, porque você tira do seu tempo e procura estar junto do povo de Deus. Você tira da sua energia e compartilha com o povo de Deus muitas coisas. Então essa igreja é uma bênção aqui onde ela está plantada, também por causa da sua comunhão, da nossa comunhão uns com os outros. É interessante, e a gente pode concluir, que se você observar de uma maneira mais acurada a carta que o Tiago escreve, Tiago capítulo 1, versículo 1, diz lá o seguinte: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Tiago não está falando literalmente das 12 tribos de Israel, Zebulon, Naftali, a tribo de José e outras tribos, mas é uma figura de linguagem para toda a igreja. Precisamos resgatar, precisamos restaurar a comunhão da igreja de Deus em Belo Horizonte. Não é momento para abrir isso, mas vou abrir um leque aqui rapidamente e vamos para um ponto final. Tem um problema atrapalhando a comunhão das igrejas em Belo Horizonte, e nós precisamos resolvê-lo no nome de Jesus. Nós precisamos resgatar a comunhão nas 17 ou 18, se não me engano, eram 18 congregações na região metropolitana de Belo Horizonte. Eu não sei exatamente, parece que Esmeralda fechou o trabalho, eu não tenho certeza disso. Mas se somos 17 ou 18 congregações, nós precisamos restaurar essa comunhão na unidade da igreja. Unidade doutrinária, unidade de prática, unidade de pensamento. Que o Senhor nos permita resgatar a comunhão. Quando o Tiago fala ali, as 12 tribos, é uma forma, uma figura de linguagem, não é literal para as tribos de Israel, mas era para a igreja da dispersão, a igreja dispersa. É que você e eu, que nós possamos entender isso e compreender que a igreja, independente do bairro, independente da cidade, independente do local onde estamos, é a igreja de Deus. Eu tenho tido a oportunidade com a IEDA de conhecer algumas congregações no Brasil. Por exemplo, nós conhecemos a igreja lá em João Pessoa, capital da Paraíba. Puxa, sentimos em casa. Conhecemos os irmãos de Petrópolis, sentimos em casa. Conheço os irmãos do Tanque, lá no Rio de Janeiro. Conheço os irmãos de Jacarepaguá. Conheço os irmãos de Nova Iguaçu. Me sinto em casa. Conheço várias congregações do estado de São Paulo. Me sinto em casa. Os irmãos do Espírito Santo, já até levei um grupo aqui, é como se nós estivéssemos aqui no Alípio de Melo. Em janeiro, Deus nos permitindo, nós vamos em Salvador, é como se estivesse em casa, certamente é o que eu vou sentir. Em dezembro, agora vamos estar no Espírito Santo novamente, sinto ali como se eu estivesse aqui no Alípio de Melo. A igreja de Deus, ela é uma, porque ela custou o sangue de um Salvador. E eu quero incentivar, claro que dentro da sua disponibilidade, dentro da sua possibilidade, que você conheça outros irmãos, que você conheça outras congregações, que você visite outros irmãos, né, lá no Rio Grande do Sul, Caxias. Caxias eu senti como se eu fosse um gaúcho. Em Porto Alegre, senti em casa.
Então nós somos desafiados a entender que a igreja de Deus é uma, onde quer que ela esteja plantada. Que possamos restaurar a nossa comunhão no mais perfeito entendimento da palavra. Que possamos ter harmonia, harmonia de pensamento, harmonia de visão, harmonia doutrinária, harmonia litúrgica, que nós possamos ter harmonia e juntos servir o Senhor conforme Ele merece. Que o Senhor te abençoe. Eu quero novamente fazer um pedido. Usa esse tempo aí agora, que nós vamos almoçar juntos, que nós vamos estar juntos. Usa esse tempo para conhecer melhor um irmão, para conhecer melhor uma irmã. Usa esse tempo para estender a comunhão e para que o Senhor possa, através do Espírito Santo, operar no nosso meio. Vamos ficar de pé, vamos falar com o Pai e que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde. Tem algum aviso, Carlos? Tenho. Carlos vai falar com a igreja, talvez deve ser sobre o almoço, alguns outros detalhes, mas vamos falar com Deus. Logo em seguida o Carlos tem a palavra. Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te exaltamos, nós bendizemos o nome do Senhor, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, porque o Senhor é verdadeiro, porque o Senhor é justo, porque o Senhor busca comunhão conosco, embora a gente nem merece. Mas, Pai, nós te agradecemos por tudo isso. Nós te agradecemos pela sua santa igreja em Belo Horizonte, no Brasil e no mundo, que custou o precioso sangue de Jesus. Nós te glorificamos porque irmãos e irmãs trabalham seriamente para o progresso do reino do Senhor. Nós queremos muito, Pai, te agradecer pela comunhão, te agradecer pela sua palavra, pela instrução, te agradecer por tudo que nós aprendemos uns com os outros. E em especial, nós agradecemos o Senhor hoje, por aqui no Alípio de Melo, pela oportunidade que vamos ter de almoçar juntos e de conhecer melhor uns aos outros. Permita-nos, Pai, dar oportunidade ao seu Espírito, que o seu Espírito possa falar entre nós e que nós possamos edificar mutuamente. Que o Senhor seja louvado, que o Senhor seja engrandecido, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Carlos.